Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui para resolver questões do Enem, dessa vez questão do Enem 2016, muito famosa, uma questão que deu bastante polêmica, que é a questão da construção do isolamento acústico, que ele fala que para construir o isolamento acústico, ele dá um exemplo que tinha uma parede com 9 metros quadrados, se a fonte de som, a fonte sonora estivesse a 3 metros da parede, o valor ia ser R$500. Então ele deu um exemplo, né? Você tem o som e a parede tem uma distância, né? E aí, por o isolamento ser eficaz, a parede tinha que ter 9 metros quadrados e a distância a 3 metros da parede. Ele fala o seguinte: a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso aqui é muito interessante. Essa coisa de inversamente proporcional e futuramente aqui na outra vai falar diretamente, isso é muito importante. Vou explicar o segredo para vocês. É o segredo de leitura, a espessura do material. Então vou colocar aqui, ó, espessura do material que reveste a parede. Quando ele fala inversamente, bota uma divisão, onde você bota uma constante em cima. Eu não sei quanto que é isso daqui, certo? Quando é inversamente proporcional, ele fala que é o quadrado da distância, então você bota aqui d ao quadrado. Então d é distância. Então, como por exemplo, isso aqui é d, isso aqui já é a área da parede. E isso aqui é custo. Então vamos chamar isso aqui de C. Entenda. Espessura inversamente proporcional ao quadrado da distância. Depois, ele vai me falar outra coisa em relação a esse proporcional. Ok? Olha só, ele fala que o custo é diretamente proporcional ao volume. Opa! Então, custo é diretamente proporcional. Então, ao invés de dividido, você bota vezes. Então, diretamente proporcional bota vezes, inversamente proporcional bota dividido. Então, custo é diretamente proporcional ao volume. O que significa isso? Se você tem muito volume, você vai ter um custo alto. Se você tem pouco volume, custo baixo. E a espessura é o contrário, né? Se você tem uma distância grande, você tem uma espessura pequena. Distância pequena, espessura grande. Ok? Então, basicamente é isso. E aí, ele pergunta o seguinte: qual é a expressão que fornece o custo para revestir a parede usando a área e usando o d metros, né? A distância. Eu botei D maiúsculo aqui, mas vamos botar minúsculo para ficar padrão na questão, tudo bem? Então, ele quer a fórmula do custo. Vamos pensar aqui. Custo, o que eu sei de custo é que custo é proporcional ao volume, né? C igual a K vezes V, ou V assim, né? Ou V assim, para padronizar então. Custo é proporcional ao volume. Só que o interessante é o seguinte: a gente sabe a fórmula de volume nesse caso. Tem que usar um pouco o raciocínio lógico. Vamos pensar, qual é o volume? Ué, quando você olha para uma parede, você olha para a área dela. Só que ela tem uma profundidade, uma espessura. Se eu multiplico a área pela espessura, eu consequentemente descubro a fórmula do volume, o valor do volume, certo? Então, por exemplo, eu tenho um post-it aqui. A área é essa parte da frente, o volume é essa quantidade que fica atrás dela. Então, a área vezes, no caso, a espessura. Espessura é isso daqui, ó, certo? Se eu tenho a área, multiplico pela espessura, eu encontro o volume, entendeu? Então, a área é essa parte da frente, e espessura é isso daqui, ó. Isso aqui é espessura, a quantidade que está para dentro da parede, ok? Então, o produto dessa área, por isso aqui dá o volume, né? A área da base vezes a altura, né? Beleza? E aí, a gente termina. Por que a gente termina? Porque o custo vai ser K vezes A vezes a espessura. Mas a espessura, eu sei a fórmula da espessura. Qual é a fórmula da espessura? K sobre distância ao quadrado, certo? E aí a gente termina. Vocês vão perceber que provavelmente não vai estar essa resposta lá, mas é a única resposta que o A está em cima e o D ao quadrado está embaixo. Esses dois K's aqui, um K é diferente do outro, poderia ter colocado K1 e K2, né? Por exemplo, ia ficar K2 vezes K1, eu posso botar um K3. Ou seja,
K1 vezes K2 é igual a K3. Eu posso inventar um outro K, uma outra constante. O que importa é A em cima, D ao quadrado embaixo, custo aqui. Essa é a resposta da questão. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, tamo junto.